Olá, boa noite. Estamos de volta com o Informe Meio. E 5 anos depois, Covid-19 ainda causa mortes e o OMS faz alerta para a vulnerabilidade. 5 anos depois de a Covid-19 começar a virar o mundo do avesso, o vírus ainda infecta e mata pessoas ao redor do planeta, ainda que a taxas muito menores do que no pico da pandemia. Cerca de 777 milhões de casos de Covid e mais de 7 milhões de mortes foram registrados desde que as primeiras infecções surgiram em dezembro de 2019, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No segundo semestre de 2022, as taxas de infecção e óbitos caíram devido à imunidade crescente resultante das vacinas ou de infecções prévias. Em maio de 2023, a OMS declarou terminada a fase emergencial da pandemia. O vírus tem se tornado gradualmente endêmico de acordo com especialistas, com ressurgimentos ocasionais similares aos da gripe, ainda que menos sazonais. E Lula pede defesa intransigente de democracia em ato de memória ao 8 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou nesta quarta-feira um ato em defesa da democracia 2 anos após o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília. Lula desceu a rampa do Planalto ao lado da primeira-dama Janja e outras autoridades sob gritos de democracia. Esta foi a primeira aparição de destaque do presidente de 79 anos, depois de ser operado de urgência em 10 de dezembro por uma hemorragia intracraniana. Após a convalescência, despachou da residência presidencial até esta segunda-feira, quando voltou ao Palácio do Governo. E pressão para conter a gripe aviária dos Estados Unidos aumenta após a morte de um paciente. Os apelos para que os Estados Unidos intensifiquem os esforços para evitar outra pandemia se multiplicaram desde que o país registrou sua primeira morte humana ligada à gripe aviária na segunda-feira, pouco antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca. Especialistas em saúde de todo o mundo vêm pedindo às autoridades americanas há meses que aumentem a vigilância e compartilhem mais informações sobre o surto de gripe aviária depois que o vírus começou a se espalhar entre vacas. Autoridades sanitárias do estado da Louisiana anunciaram a primeira morte humana ligada à gripe aviária nesta semana. O paciente, que tinha mais de 65 anos e já sofria de outras patologias, contraiu o vírus H5N1 após ter sido exposto a aves cativas e selvagens. A Organização Mundial da Saúde insiste que o risco da gripe aviária para a saúde pública é baixo e até agora não há evidência de que ela tenha sido transmitida entre pessoas. E a União Europeia rejeita categoricamente a acusação de Zuckerberg sobre censura no bloco. O proprietário da rede Meta, Mark Zuckerberg, anunciou esta semana o fim nos Estados Unidos do programa de verificação de fatos no Facebook e Instagram. A decisão foi recebida sob críticas de analistas que enxergam a iniciativa como um efeito Donald Trump na Big Tech. O anúncio surpresa da Meta contemplou reclamações de longa data do Partido Republicano de Trump e do proprietário do X, Elon Musk, sobre a verificação de fatos que muitos conservadores veem como censura. Em um vídeo, Zuckerberg fez eco a essa opinião, afirmando que a União Europeia havia adotado uma série de leis que institucionalizam a censura. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, rejeitou categoricamente essas acusações e adotou 2 leis conhecidas como Leis de Mercados Digitais e Serviços Digitais, que regulamentam a operação de plataformas no bloco de 27 países. Essa legislação estabelece as obrigações às plataformas digitais em termos de combate à desinformação e à circulação de notícias falsas. E Brasil registra a terceira pior saída de dólares da história em 2024. O Brasil fechou o ano com uma saída líquida total de 18 bilhões do país, segundo informou o Banco Central na tarde desta quarta-feira. Segundo os dados, esse é o terceiro pior desempenho da série histórica iniciada pela autoridade monetária em 2008. O número perde apenas para os anos de 2019 e 2020, anos de pandemia, quando o país enfrentou uma saída de dólares ainda mais significativa de 44,768 bilhões e 27,923 bilhões, respectivamente. A maior parte desse saldo negativo foi impulsionada pelo fluxo financeiro, que em 2024 registrou uma saída recorde de 87,214 bilhões, o maior em 17 anos. O fluxo financeiro inclui operações como investimentos em ações, títulos públicos, empréstimos e financiamentos externos, e foi impulsionado tanto por fatores internos, como incertezas econômicas e políticas, quanto por fatores externos, como o aumento da atratividade de mercados desenvolvidos. E para mais informações, acompanhe o portal meunews.com e a nossa programação.